De tantas histórias que hoje se encontram aqui, chega também a juventude pronta para construir. Com sonhos no olhar e coragem para a caminhada, Soliane mostra que a tradição também se renova a cada jornada. Para que faça sua apresentação, aprenda Soliane da Luz do CTG Querência Crioula da cidade de Giruá. Desdobrando sem livre sangueira, foram Anas, Marias e Anitas. No peito a força daquelas que cuidaram e criaram de gerações, daquelas que não mediram esforços para transmitir nossos valores e ideais, que com garra e sensibilidade conquistaram o seu lugar, construindo um legado do qual nos orgulhamos e nos inspiramos até hoje. Boa noite a todos. Sou Soliane Verônica Pavlovski da Luz, primeira prenda adulta do Centro de Tradições Gaúchas Querência Crioula, da cidade de Giruá. Para mim, é uma imensa satisfação estar fazendo parte desta ciranda cultural de prendas. Agora discorro sobre o tema sorteado por mim. Preservar a memória é uma forma de compreender quem somos e projetar quem desejamos ser. De que maneira a valorização da história e da memória pode contribuir para o futuro do tradicionalismo? Como sabemos, o nosso tradicionalismo requer a memória e a lembrança dos nossos antepassados. Dos nossos CTGs, nós temos códigos de ética e a carta de princípios, que requerem a honestidade, o respeito e a valorização dos nossos antepassados. Nós, prendas, somos um exemplo muito firme dessas memórias, a qual resgatamos o legado e a história das que vieram antes de nós. Um exemplo que me chama muita atenção é o exemplo da minha família, no qual desde pequena nós frequentamos as entidades tradicionalistas, realizando muitas viagens, passeios, onde além de construir muitas memórias com os meus familiares, eu ainda conheci pessoas novas, fiz amizades e assim eu consigo me recordar até hoje dessas pessoas e desses momentos que foram importantes para mim e para a minha identidade que está sendo formada. Como um segundo exemplo, eu trago as nossas mostras folclóricas, as quais nós retomamos a história e o legado de vários temas, como o tema deste ano, que foi a mulher no esporte campeiro, o qual eu tive o prazer de entrevistar várias mulheres
e fazer a retomada da história e das marcas que elas deixaram, não apenas na vida delas, mas também na vida de muitas pessoas que passaram por elas. E como último exemplo, eu trago este momento, no qual, com o turbilhão de emoções e com os vários amigos que nós fazemos durante o concurso, nós acabamos deixando que essas memórias fiquem guardadas não apenas no nosso coração, mas no de várias outras pessoas. E digo que o movimento, ele sim interferiu na minha identidade, o qual o tradicionalismo já é uma parte de mim. E creio que eu estou ajudando, nem que seja um pouquinho, a também perpetuar a memória desse tradicionalismo. Por fim, eu digo que o próprio tradicionalismo não são apenas as tradições, mas também as memórias que nós deixamos na nossa vida e na vida dos que passam por nós. Muito obrigada. A mulher também é uma flor plantada no jardim da história. E essas mulheres são flores que guardam memórias e fortalecem as nossas raízes culturais. Declamo dos versos de Mateus Costa Borges, Relato da Flor Bordada. Quem me vê, nada imagina do que tenho por malgrado, pois meu semblante bordado não transparece jamais tantos motivos reais que conto desta maneira. Fez minha vida prisioneira da costura e nada mais. Não fiz morada em jardins, nem nas tranças dos cabelos. Não pude receber o zelo de vasos junto à janela. Restou-me a seda amarela de um vestido já surrado. Nesse viver, distanciado das outras flores tão belas. Minhas pétalas formosas, bem desenhadas no pano. Nenhum espinho profano pode tê-las ao alcance. Mas no excelente relance, pouco vale esta morada. Se presa por ser bordada, não posso enfeitar romances. Muito mais aceitaria o espinho com seus poaços, ante a ausência de abraços e rondar entristecida. A inveja de ser colhida num fim de tarde qualquer, e ser bem ou mal me quer no jogo eterno da vida. Toda flor é romanceira, seja por mim ou regado. Quando presas pelo talo num ramito enserenado, vão rumo a ranchos quinchados, onde a saudade eu me espera. Pois a própria primavera mora em lábios adoçados. Lastimo ter esta sina, quiser viver faceira, mas por mãos de costureira tocou-me o dito costume de não aguçar o ciúme dos olhares cruzadores. Jamais ser sinal de amores, tampouco exalar perfume. Carícias pouco conheço, longe de beijos e afagos, adormeço em berço vago com silêncios na amplidão. Bem que encontrou o coração, fui bordada com
um jeito pra talvez florir um peito que também tem solidão. Não tive o espelho das sangas pra mirar meus olhos negros. Não guardei em mim segredos de juras nas madrugadas. Aqui, da minha morada, o tempo passa tão lento que perdi meus sentimentos por entrelinhas cruzadas. Por vezes, pelos bailados, algum lenço sem malícia me oferta leves carícias nas bordas da minha figura. Tal se me contasse juras dos seus mais puros desejos. Mas como entregar-lhe um beijo se vivo presa à postura? Tanto quis ser flor do campo, destas que nas noites longas inspiram velhas milongas com a dalva no horizonte. Mas tenho apenas a noite na escuridão de um armário, onde este silêncio diário mais me condena os açoites. Sigo assim, encarcerada num ciclo que não retorna. Sempre tenho a mesma forma, não me assombram os outonos. Mas nada vale este trono se com a agulha da saudade roubaram minha liberdade pra dar-me em troca o abandono. E se um dia esta postura, por um acaso qualquer, aos poucos se desfizer num despencar tão sofrido, apenas resta impedido que, se existir outra vida, eu retorne sem feridas para um jardim florescido. Inocente costureira, não entendas neste gesto que meu relato é um protesto ao vagário de tuas mãos. Mas me indago com razão se não te toco que trago, ou também guardas amargos no teu pobre coração. Muito obrigada. Ao dançar, relembramos a cultura das que vieram antes de nós, resgatando a essência e as tradições das nossas antepassadas. Acompanhada do peão meu irmão Gustavo, dançarei como dança de salão a vaneira e como dança tradicional o tatu de castanholas. Tatu de castanhola na sala.
Sou a voz do campo quando a alma canta. Sistema gaúcho que tem por ofício esse compromisso de animar bailantas. Construída por uma única voz. Fomos também nós, mulheres, que ajudamos a escrever importantes capítulos da história do nosso Rio Grande. Foram mulheres que enfrentaram desafios, preservaram ensinamentos e deixaram marcas. Construindo um passado, transformando um presente e inspirando um futuro. Para encerrar, agradeço a Deus pela graça de estar aqui. Agradeço aos meus familiares, amigos e entidade que me deram todo o apoio necessário. E agradeço a todos os presentes por ajudarem a manter viva as memórias e a tradição do nosso tradicionalismo gaúcho. Muito obrigada! Campesinas gaúchas guerreiras sustentaram Rio Grande solita.